Queria falar com vocês um pouco sobre avivamento. Se você clicou nesse vídeo, você já sabe que eu vou falar sobre isso, mas eu quero trazer aqui um ponto de vista que eu imagino que você nunca tenha ouvido antes. Porque avivamento é algo que está sendo muito falado, mas nós temos um problema como humanidade, isso já vem desde sempre. Nós temos um problema muito grande de pegar uma palavra e falar tanto ela a ponto dela perder o seu significado. Como, por exemplo, a palavra Senhor. Amigos, a palavra Senhor, ela carrega um peso que vem desde tempos antigos, onde não é simplesmente um jeito respeitoso de tratar alguém, mas é alguém que tem governo. Senhor é alguém que tem um governo. Então, quando a gente fala nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa palavra Senhor não deveria ter perdido o peso. Cristo decide. Cristo é quem governa sobre nós. Inclusive tem um vídeo desse esquema aqui muito bom da Carol falando sobre como o autocontrole, ele não vem de você, mas ele é sobre quem te governa. Isso é Cristo seu Senhor. Inclusive esse é o jeito que ele te salva, sendo o Senhor. Mas conforme o passar do tempo, parece que a gente foi perdendo o sentido dessa palavra. E assim como a palavra Senhor, como a palavra Deus, muitas vezes vira algo cultural, né? O vai com Deus é quase uma boa sorte. Nós podemos estar fazendo isso com a palavra avivamento. A gente pode estar perdendo o significado profundo que essa palavra tem e transformando o avivamento simplesmente num momento onde as suas emoções são tocadas pelo Senhor, ou então um culto que foi legal, uma palavra que fez sentido para você. Isso simplesmente não é o avivamento. Avivamento é a ação de pegar algo que estava morto e trazer a vida. Isso é avivamento, trazer vida. Só que o evangelho, ele é engraçado, cara. Eu me divirto lendo a Bíblia, quem não se diverte tá maluco. O evangelho ele é engraçado, porque o jeito da gente conseguir acessar as coisas que a gente quer, ele é totalmente subversivo, ele é totalmente ao contrário do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, Jesus fala, vocês querem ser o maior? Em nenhum momento ele julga o seu desejo de ser o maior, de ser o mais elevado. Ele não julga esse sentimento. O que ele fala é, você quer ser o maior? Dessa sala aqui você quer que você tenha a maior honra? Seja o que mais serve. Se faça um menor entre eles. O normal é que o maior seja quem está sendo servido do que quem serve? Entre vocês não será assim. Porque o mestre supremo de vocês veio não para ser servido, mas para servir. Quer ser o maior, seja o menor. Você quer ser rico? Você quer acumular tesouros? Você quer ter as honrarias, as bênçãos? Você quer... Cara, seja pobre de espírito. Seja pobre de espírito. Tenha a mentalidade de sempre desejar mais. Porque dessa forma, teu será o reino. Teu será o reino. É a inversão do evangelho, onde não andamos pelo caminho conforme os padrões humanos, mas caminhamos segundo o padrão e a cultura do reino. Você quer ser feliz? Você quer estar contente, satisfeito? Chore. Porque são felizes os que choram, porque eles serão consolados. E a parte que eu acho mais bela da inversão do evangelho é, cara, tudo que você quer na sua vida é viver. Você quer a vida, você quer ter acesso à vida, não mais no modo de sobrevivência, onde você passa cada dia esperando só o próximo dia, ou você vive de segunda a sexta esperando chegar ao final de semana, e aí você chega a segunda, você vive para esperar o próximo dia, você fica esperando o próximo evento, você espera o próximo culto, e você não tem vida, você só sobrevive durante esse tempo. Você fala, quando Jesus voltar, talvez eu seja feliz. E até lá você não vive. Cara, mas a promessa de Jesus é vida, vida. Então você quer ter essa vida agora? Morre. Isso é uma das coisas mais lindas pra mim. Você quer ter vida, morre. Eu acho que muitas vezes a gente pega o negar a si mesmo, o sacrifício que Jesus tanto fala na hora de seguir ele, e a gente dá uma ênfase nos sacrifícios e na morte. Mas a ênfase de Jesus é na vida. Isso não é uma fórmula para você morrer, é uma fórmula para você viver. Então você quer ter acesso à vida, morra para a sua carne, negue a si mesmo. Mas por que eu tô falando disso? Porque, cara, o avivamento ele é simplesmente isso, vida sendo gerada. Você pega o avivamento no País de Gales, os cultos eram maravilhosos, o Espírito governava sobre o culto, e isso é um sintoma de um avivamento. Mas algo ainda mais poderoso é que nas ruas as pessoas se convertiam só de passar perto da igreja. Os bares fechavam, famílias foram restituídas, reestruturadas. Isso é avivamento. Os sintomas do avivamento eles são visíveis na sociedade. Então, cara, um avivamento no Brasil, um avivamento no mundo,
Não é só algo legal, algo interessante de acontecer pra gente poder tirar uma foto e postar nos stories de que o culto durou, sei lá, 3 dias, de que houve momento de choro no culto, de derramar. Não é algo que acontece pra gente falar assim, pô, eu estive num culto que tal coisa aconteceu. É pra gente poder falar assim, eu vivo numa sociedade que antes era de um jeito e agora não é mais desse jeito porque o evangelho chegou aqui. Eu vivo num lugar onde aqui havia fome e guerra, mas no momento que o evangelho chegou, aconteceu um avivamento, a ponto da sociedade estar sendo transformada por essa mensagem. Então o avivamento ele não é só algo para ser legalzinho, um tipo de hype. Não, cara, o avivamento ele tem se tornado uma necessidade diante de uma sociedade caída moralmente que nós experimentamos. O avivamento ele é uma necessidade. É o que o João Batista fala, sabe? Ele não fala que é bom. João Batista não fala que é bom que ele cresça e eu diminua. Ele fala é necessário que ele cresça e eu diminua. Gente, é uma necessidade. Então, enquanto a gente não passar a ver isso como uma necessidade, como uma urgência, tanto o avivamento individual, o seu secreto pegando fogo, quanto um avivamento coletivo, seja da sua igreja local, quanto das igrejas da sua cidade, quanto das igrejas do Brasil, das igrejas do mundo. Mas nós não podemos querer um avivamento coletivo quando o nosso secreto não é avivado. Quando o nosso secreto não queima, cara, você não entende que o avivamento é uma necessidade, porque no mesmo dia que você comeu, você não leu a Bíblia. É esse nível de prioridade que eu tô falando. Se você tem tempo para tomar café da manhã, você tem tempo para ler sua Bíblia. Se você teve tempo para escovar os seus dentes, você tem tempo para ler sua Bíblia. Se você tem tempo para mexer por 10 minutos que seja nas suas redes sociais, você tem tempo para orar. Você pode tratar isso como uma necessidade. Mas aqui tem algo importante a ser dito. O avivamento ele não acontece por causa da nossa busca. O avivamento não tem a ver com o quanto nós buscamos. O avivamento tem a ver com o quanto nós nos esvaziamos. E se esvaziando para ser cheio dele, é necessário que ele cresça e a gente diminua. Não existem méritos próprios, não tem nada que você já experimentou do Espírito Santo, por menor que seja. Não existe um versículo das Escrituras que você já entendeu na sua vida. Não existe uma pregação que já falou diretamente com você. Não existe um momento de oração que você fez e você sentiu Deus. Não existe nada disso que tenha sido mérito seu. Não tem 1% da presença de Deus que você já experimentou que foi mérito seu. Todos nós entramos pela mesma porta, a porta estreita do sangue de Cristo. E nós caminhamos debaixo do mesmo caminho, o caminho estreito que foi trilhado por causa do sangue de Cristo. Então, se hoje você lê um versículo, por mais simples que seja, agradeça ao que Jesus fez naquela cruz. Porque nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nós estávamos mortos. Por isso que o avivamento é uma necessidade. Porque nós estávamos mortos. Hoje ganhamos a vida em Cristo, mas ainda existem milhares e milhões de verdade, milhões de pessoas mortas. Nós andamos em meio a zumbis. Em Efésios 2, Paulo escreve: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira, e essa é justamente a má notícia da nossa vida. A má notícia é que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, de modo que a gente queria fazer coisas e tomar certas atitudes, só que chega no final do dia a gente não consegue. Algo tão simples quanto, cara, a partir de agora eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou parar de consumir pornografia, eu vou parar de falar palavrão, eu vou falar de Jesus na escola. Por que você não consegue fazer isso tudo? Porque o pecado dentro de você ainda te impede, a carne está sendo mais forte. E é o que Paulo fala. Portanto, se eu não faço o que eu queria fazer, não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Nós não podemos mais ser governados pela nossa carne e pelo pecado. Nós encontramos vida, porque a vida está nele. A continuação do texto que a gente acabou de ler é: Todavia, Deus,
que é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós estávamos mortos de nossos pecados e nossas transgressões, mas por causa da cruz de Cristo nós podemos agora ser avivados. E é o que Paulo escreve em Romanos 8:11: o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo de dentre os mortos é o Espírito que habita em vocês para ressuscitar o que antes estava morto, para ressuscitar o Espírito de vocês. O mesmo Espírito que tirou Jesus daquela cova é o Espírito que vai nos trazer vida. Então, o primeiro ponto é você entender que você estava morto. Mas o segundo ponto é você olhar para a cruz e ver que o Espírito que foi liberado por causa do sangue de Cristo habita em você. Sim, o mesmo Espírito que tirou Jesus dentre os mortos. Em Colossenses 3:3, Paulo também escreve que a vossa vida está escondida em Cristo. Então, gente, o único modo da gente ser, primeiro, pessoas avivadas espiritualmente, para que a gente incentive a nossa comunidade local a ser avivada, para que essa comunidade local incentive todo o Brasil a ser avivado, para que o Brasil possa finalmente ser enviado às nações e avivar o mundo, é estando em Cristo. Porque avivamento é trazer vida, mas toda a vida está escondida nele. Não existem outros caminhos e outros métodos próprios. Então, por que a gente oraria mais? Por que a gente leria mais a Bíblia se Jesus é o único responsável e o único que tem mérito de um avivamento é Cristo? Se é Ele quem nos traz vida por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição? Por que nós oraríamos mais e por que nós teríamos que ler mais a Bíblia e ir à igreja? Por que a gente faz tudo isso? É simples. Uma vez que você está em Cristo, você vai conhecendo quem Ele é, de modo que o mesmo Espírito que permeia a beleza infinita de Deus agora está permeando o seu coração e tornando conhecida aos seus olhos a beleza de Deus. Não tem como você não ter uma reação como a de Maria. Pegar o perfume mais caro que ela tinha e lançar sobre Jesus. Chorar, lançar suas lágrimas ao pé de Jesus. Ah, Senhor. Não tem como a gente não ter a mesma reação que os anciãos que pegaram a sua coroa, o que eles tinham de mais valioso e lançaram aos pés do Cordeiro. Não tem outra atitude que se toma ao enxergarmos a beleza de Cristo. Então, por que nós oramos mais, nós devemos ler a Bíblia mais? Cara, porque isso seria a resposta perfeita ao amor infinito de Deus. Então, o único jeito de nós avivarmos, o único jeito de acontecer um avivamento é se a gente morrer. Mas o lado bom é que quando a gente morre para os pecados, a gente nasce para Cristo. É o que Jesus fala para Nicodemos, né? Nicodemos fala: pô, é impossível alguém fazer tanta coisa assim, ter tanta autoridade, se não vier de Deus. O Senhor realmente veio de Deus. E aí Jesus fala assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ah, então você acha que eu vim de Deus, você acha que você está vendo Deus. Você não viu nem o começo, Nicodemos. Você quer conhecer mais das minhas afeições, você quer conhecer mais das minhas belezas, você quer conhecer mais dessas maravilhas que você já está impressionado? Nicodemos, então é necessário que você nasça de novo. Só que para nascer de novo, alguém tem que morrer. Por isso o evangelho ele não é aceito a todas as pessoas, porque ele fere demais o seu ego. Mas o evangelho, mesmo o evangelho que fere o seu ego, é o evangelho que cura as suas carências e inseguranças e a sua falta de identidade. É o evangelho que cura o seu desejo de ser aceito. É o mesmo evangelho. Não tem como você querer o lado salvador de Cristo sem o lado do Senhor. O Douglas Gonçalves costuma falar que o jeito que Jesus nos salva é sendo o nosso Senhor. Então nós não podemos perder o sentido da palavra avivamento. O avivamento é trazer
vida. Não sobrevivência, como a maioria de nós está fazendo, mas vida, prazer nela, desfrutar dela, ser realmente feliz, realmente extrair delícias e prazeres perpétuos da figura de Cristo. Isso é vida. Isso é vida. Precisar de cada vez menos coisas para estar satisfeito. Você não precisa de um celular, de música, de um filme legal para você relaxar. Cara, você precisa de Cristo para estar satisfeito. Você precisa do Espírito que já habita em seu coração, se você aceitou a Cristo Jesus, para estar satisfeito. Então, o avivamento só vai começar quando a gente decidir morrer. Para que aí sim o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscite. E ele não costuma fazer um trabalho qualquer. Então, se ele vai nos trazer dos mortos e nos fazer nascer de novo, ele não vai fazer um trabalho qualquer e mal feito. Ele vai fazer um trabalho perfeito. Porque quando Jesus volta dos mortos, ele não só volta dos mortos como um homem qualquer. Ele volta dos mortos e tem um nome exaltado acima de todo nome e se senta à direita do trono de Deus. Esse é o poder do Espírito, meus amigos. O poder do Espírito é fazer com que você, um ser humano de carne e osso, pecador, com um passado sujo, você estava morto em pecados e transgressões. A beleza do Espírito de Deus é que esse mesmo Deus que permeia o plano perfeito de Deus está num elo que te conecta com um Pai Santo. Então você, pecador, culpado, irresponsável, está conectado a um Deus santo e inculpável, através do sangue de Cristo. E através desse sangue de Cristo existe um Espírito que te mostra quem Ele é. Isso é avivamento, meus amigos. É impossível não gerar transformação assim. É impossível a gente não ir nos transformando de acordo com aquilo que a gente está contemplando. Sabe? Então, é isso, que você tome a decisão, se você tem que tomar ela, de morrer para as suas vãs opiniões, para as suas prioridades fúteis, e que você passe a levar Jesus a sério e pare de perder tempo. Porque avivamento, ele não começa num evento, ele começa num secreto que vai transbordar para um coletivo